Sabias que comunicar bem é muito mais do que falar corretamente? Ou ter uma voz bonita? Comunicar bem é transmitir uma mensagem de forma clara, com respeito e assertividade, de modo a que o outro compreenda aquilo que tu lhe pretendes transmitir. Se és aquela pessoa que queres ser diferente, tens de fazer algo diferente. Queres saber como ultrapassar uma fobia social ou uma ansiedade? Que não é apenas ter vergonha ou ser tímido. Anda daí e vamos juntos e juntas a explorar quem são os mais afetados e porquê. Sejas bem-vinda e bem-vindo a mais um episódio do podcast Equilíbrio ao Quilómetro 9. Eu sou Maria Luís e hoje vou falar-te de uma arma muito poderosa. Vamos falar daquela magia global que pode influenciar o outro através da comunicação e da gratidão. Neste episódio, vamos explorar como a forma de comunicar pode transformar o teu negócio, que pode ser no comércio, na indústria, na escola ou qualquer outra organização. Se és aquela pessoa que evita falar com outras pessoas, candidatar-te a um emprego porque temes a entrevista, se recusas convites sociais, ou até mesmo quando estás no local de trabalho, por vezes não sabes como reagir perante o teu cliente, ou reages mal a uma crítica do teu chefe ou de um colega, ou tens medo de uma candidatura para a universidade ou para um curso, porque tens medo de enfrentar diálogos ou aquelas apresentações dos trabalhos que te vão ser solicitadas? Ou se calhar até tens vontade de ler na igreja, na tua paróquia, mas não o fazes porque tens medo do julgamento. Porque tu sabes ler. E assim perdes a oportunidade de ser ouvido ou ouvida. Comunicar não é só falar. Não é só ler. Vai muito além das palavras. Nós podemos comunicar através das expressões faciais, dos gestos, da postura e do olhar. E às vezes, um simples olhar diz muito mais do que 1000 palavras. Ter medo de comunicar deve-se muitas vezes ao facto de teres medo do julgamento alheio. Ou seres observado, porque pensas que depois podes ser criticado ou criticada. Depois pode ser humilhado em situações sociais. E por isso, não te expões. Conhece-te a ti próprio e nada te ofenderá. Há pessoas que dizem que quando se encontram num grupo desconhecido, que pode ser apenas com 2 pessoas, mas se não conhecer, simplesmente não consegue abrir a boca. Sentem uma ansiedade que as bloqueia. E há um estudo da Organização Mundial da Saúde que diz que 4,68% das pessoas sofreu um transtorno de fobia em qualquer momento da vida. E estima-se que 75% das pessoas sintam algum nível de nervosismo ao falar em público. Outras dizem que sofrem de ansiedade social. Têm mesmo de tomar medicação ou fazer terapia. E um relatório nacional em 2013 indicou que cerca de 3,1% da população portuguesa sofre com fobia social. E nessa população encontram-se os mais jovens, as mulheres e as pessoas solteiras. E porquê? Os jovens estão numa fase onde a aprovação social é muito importante. Estão a formar a sua identidade, a carreira, os laços sociais e querem pertencer a um grupo. E tudo isso aumenta a pressão e o medo de julgamento. As mulheres são muito afetadas com os sintomas de ansiedade social porque, possivelmente, fomos educadas de acordo com um padrão familiar que nos era imposto, pela cultura dos nossos pais, devido ao meio social onde estamos inseridas, e isso exige que sejamos perfeitas e que tenhamos um comportamento adequado. Mas isto é de acordo com as regras que não são impostas. E nós? O que é que nós queremos? Claro que, além disso, há fatores biológicos envolvidos na forma como o cérebro processa o medo. Isso difere
de pessoa para pessoa. Nem todos reagimos da mesma forma. Os estudantes, porque vivem também num ambiente de constante avaliação, provas, apresentações, as redes sociais e aquela necessidade também de ser aceitos na comunidade ou dentro da comunidade estudantil. Isso pode gerar o medo do fracasso ou da rejeição. E depois, as pessoas solteiras e divorciadas. E se calhar tu já ouviste alguém dizer, e certamente elas são levadas a uma maior pressão social porque alguém que está de fora e não percebe porque é que a pessoa está sozinha e então tem a tendência para lhe dizer, então, quando é que arranjas namorado? Então, quando é que casas? E isso cria dificuldade na pessoa que está sozinha. E ela sente-se muitas vezes diferente das outras. E a pessoa, muitas vezes, só não casa ou não namora por opção dos outros, por vontade delas, até casavam, namoravam e muito mais. E então o que é que pode acontecer? Elas sentem-se diferentes, mas isso pode gerar maior ansiedade nas pessoas e nas relações com os outros, ou seja, nas interações interpessoais. E a fobia social é mais comum do que parece. E entender que é possível mudar e dar o primeiro passo é o começo para uma nova vida. E a forma como lidamos com as nossas próprias dores. Devemos refletir sobre a ideia de que há pessoas que estão tão mal internamente que arranjam sempre uma forma de comunicar com o outro de forma desagradável. Isso faz parte da natureza humana. É a forma como lidamos com as nossas próprias dores. Há pessoas na sociedade que vivem numa casa de luxo, viajam, passam férias nos melhores hotéis, nos resorts de luxo, têm um barco na marina, vestem roupas de marca consagradas, têm o carro top do ano e não são gratas, nem são felizes, nem têm uma comunicação agradável com as outras pessoas. E conhecemos pessoas que vivem numa casa humilde, vestem-se de doações, alimentam-se da Caritas e mesmo assim conseguem agradecer e ser felizes. Outras, é comum projetar nos outros as emoções, principalmente nos mais próximos. E é mais fácil apontar o dedo do que olhar para dentro de si mesmo. Ver os defeitos no outro é uma defesa inconsciente. Quando tens uma comunicação crítica negativa, afastas de ti tudo aquilo que não consegues aceitar ou enfrentar. Por exemplo, alguém comunica de forma negativa o sucesso dos outros. Só o faz porque sente-se insuficiente. Alguém que não é totalmente livre. Pode atacar quem vive sem medo de julgamentos. Quem vive à vontade, quem sai para a noite. E quem não pode, critica. É como se, ao ver no outro aquilo que lhe falta, o incomoda. Se tentares neutralizar aquele desconforto que sentes, claro que nem toda a comunicação nasce da dor. A comunicação crítica positiva é necessária, construtiva e até amorosa muitas vezes. Aqui eu ofereço soluções alternativas que aperfeiçoam a comunicação sem medo. Se precisas de encontrar uma saída, quer seja na tua empresa, na tua vida pessoal, podes optar por consultas presenciais ou online ou o curso ideal para ti, com alternativas e opções para que possas, de acordo com as tuas habilidades únicas, dar o salto que desejas na tua vida. Verifica se a tua comunicação está alinhada com os teus ideais. Porque ter uma boa comunicação interna evita conflitos e evita muitas vezes repetir trabalho. A voz comunica, mas o corpo e o silêncio também comunicam. Aqueles sintomas físicos que muitas vezes sentimos fortes, como tremer, suor nas mãos e no corpo, boca seca, tonturas, náuseas, rosto vermelho, a cabeça tontinha de um lado para o outro, aquele riso que nunca mais para, de nervosismo. Eu já me senti assim. Eu, quando era mais jovem e conhecia uma pessoa diferente de mim, eu sentia um grau de inferioridade. E percebi que o problema não estava no outro, estava em mim.
e numa questão de segundos eu ficava vermelha. Era tão desconfortável. Agora também fico, mas é com o calor. E porquê? Porque eu não me valorizava. Eu não me conhecia a mim própria. E eu hoje comparo-me comigo própria. Como é que eu estava ontem? Como é que eu estou hoje? Eu reconheço os meus pontos fracos, mas eu consigo perceber que os meus pontos fortes são muito superiores. Sou grata a Deus todos os dias, porque descobri que a pessoa mais importante do mundo sou eu. E que preciso todos os dias de ter paciência e persistência para chegar aonde eu quero. E essa mudança de olhar mudou a minha vida. Convido-te a pensares na forma como falas quando estás cansado, cansada ou irritado. Primeiro, saber porquê que eu vou falar, para quem eu vou falar e com que intenção é que eu vou falar. Quem comunica melhor, vive melhor. Antes de dares um feedback sobre alguma coisa a uma pessoa, pensa: quero construir ou quero corrigir? Porque comunicar bem muda tudo. Constrói relações, evita conflitos e aproxima as pessoas. Inscreve-te na tua primeira consulta, que é gratuita, e anda a desbloquear aquilo que te incomoda e dar o salto que mereces na tua vida. Juntos e juntas vamos superar qualquer obstáculo. Podes encontrar-me através do Instagram, Facebook, WhatsApp, LinkedIn. Contacta-me. Se chegaste até aqui, gratidão por caminhares comigo. Que cada quilómetro ao meu lado te inspira. Subscreve no YouTube e Spotify. É gratuito. Gratidão e beijinhos com muito carinho no teu coração.